E no vídeo de hoje daremos continuidade às nossas aulas sobre o tecido muscular e estaremos falando sobre o tecido muscular estriado cardíaco, o tecido muscular não estriado e estaremos falando também sobre a contração muscular. Eu me chamo Daniel Fernandes e você está no canal Biologia e Tal. Olá pessoal, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje daremos continuidade às nossas aulas sobre o tecido muscular. Mas antes de darmos continuidade, eu gostaria de te pedir para já deixar aquele like aí no vídeo para estar fortalecendo o nosso canal aqui na plataforma, tá certo? E também se inscrever caso você ainda não seja inscrito no canal. Sabe por que você tem que se inscrever aqui no canal? Porque toda semana eu dou continuidade a essas aulas aqui no canal, belezinha? Vamos lá! É o seguinte, gente, o tecido muscular estriado cardíaco tem algumas características diferentes do tecido muscular estriado esquelético que nós vimos na aula passada, tá certo? E é o seguinte, ele possui células alongadas e cilíndricas e essas células vão se anastomosar. O que é isso, né? Não sei. As células anastomosadas são aquelas que se ligam em certas partes, tá? Um exemplo que eu posso dar aqui, aliás, exemplo não, uma comparação que eu posso fazer aqui para vocês, por exemplo, uma rede de pesca, né? Ali são vários fios de nylon, né? Mais um vai encontrar com o outro em certas partes e vai fazer ali aquele quadradinho. É mais ou menos isso que vai acontecer aqui nessas fibras, tá certo? É o seguinte, geralmente essas células são mononucleadas, tá? E o núcleo é centralizado, aí, mais uma diferença, né? Outra coisa, existe a presença de discos intercalares. Esses discos intercalares, eles dividem uma fibra da outra, tá certo? E nós temos também, aqui já é semelhança, né? Nós temos estrias transversais visíveis, como também no tecido muscular estriado esquelético, tá certo? Outra coisa, coloração vermelha, tá? Contração rápida e involuntária. Ele não precisa do sistema nervoso central para se contrair. Ele tem um sistema elétrico autônomo. Então ele vai bater sozinho, digamos assim, tá certo? E todas essas fibras vão formar o miocárdio, que é este músculo que eu disse para vocês. Aqui, gente, nós temos um exemplo dessas células, então, né, que vão fazer parte, então, do miocárdio. Percebam que uma célula está ligada à outra, né, em certos locais ali. Isso daí é que são as células anastomosadas que eu falei anteriormente, beleza? Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aí nos comentários que eu vou estar respondendo todos vocês, combinado? Vamos lá. E agora nós vamos falar sobre o tecido muscular não estriado, ou também chamado de tecido muscular liso, ou também chamado de tecido muscular visceral. Sabiam disso? Então, olha só. Vamos entender as características desse tecido agora. É o seguinte, gente, este tecido vai ter as células fusiformes, ou seja, são aquelas células que vai chegando no final, elas vão ficando afiladas, tá certo? Ele não possui estrias. Ele possui, gente, vou deixar bem claro, as miofibrilas, que nós falamos a quitina e miosina. Só que essas miofibrilas são tão delgadas e não se sobrepõem, então nós não conseguimos visualizar estrias, tá certo? Por isso o nome desse tecido. Essas células são mononucleadas e possuem o núcleo centralizado, tá certo? São pobres em mitocôndrias e glicogênio, ok?
não possuem sistema T. Só que nós vamos ver lá na contração que também precisa do cálcio, que nós vamos estar falando daqui a pouquinho, a importância dele aí na contração, tá certo? Possui retículo sarcoplasmático reduzido, diferente, tá, dos outros tecidos, e as miofibrilas não vão se dispor em feixes laterais, elas são delgadas, certo? A coloração desse tecido é esbranquiçada. Beleza até aqui? Olha só, aqui eu tenho uma representação do que seria então essas células, tá certo? Fusiformes. Tranquilinho? Olha só, vamos entender então a contração muscular, né? Porque ela não é tão simples como se parece, não. Olha só, a contração muscular, gente, é um mecanismo bastante complexo. Nós temos fenômenos físicos e químicos e temos gasto de energia, tá certo? Então, quando você observa aqui, nós pegamos as miofibrilas apenas, né? Aproximamos ela que nós estamos vendo a miosina aí no meio, mais grossa e tal, e vemos a actina mais fina aí, então, laterais à miosina. Vai acontecer o seguinte, gente. Para que ocorra a contração aqui, neste caso, gente, eu estou me referindo ao tecido muscular estriado esquelético, tá certo? Porque nós estamos percebendo que essas miofibrilas estão sobrepostas, beleza? Vai acontecer o seguinte, gente, nós vamos ter então um estímulo elétrico, tá certo? Então, o meu cérebro mandou aqui estímulo para eu abrir minha mão. Abri. Mandou para fechar. Fechei. Voluntário, eu quis. Quando esse estímulo chega lá na placa motora, vão ser liberados ali vesículas com neurotransmissores. Eles vão estimular a fibra muscular, tá certo? E com esse estímulo, eles vão estimular o retículo sarcoplasmático, que ele vai ter armazenado ali o cálcio. Esse cálcio, ele vai chegar até na miosina, tá? Quando ele chegar lá, vai acontecer um processo de ATPase, que é a quebra do ATP em ADP, gerando energia. Com essa energia, vai acontecer então o deslizamento das fibras de actina sobre a miosina. Então, temos desta forma a contração muscular do músculo estriado esquelético. Ah, professor e tal, o senhor falou aí do tecido muscular estriado esquelético, mas e o liso? Como é que é essa história do liso? Gente, no caso do liso, tá, o cálcio não vai ficar armazenado no retículo sarcoplasmático. Até porque o retículo sarcoplasmático aí é mínimo nesse tecido muscular liso. E esse cálcio ele vai ficar em algumas depressões do sarcolema. Lembra o que é sarcolema? Não! Não? Eu falei de sarcolema aí nas aulas anteriores. Se você não viu a aula em que eu estou falando das características gerais do tecido, vou deixar aqui, ó, o link para você ser redirecionado para lá e estar entendendo esses termos que eu estou usando aqui nessa aula, beleza? Então vamos lá. Esse cálcio vai ficar ali em depressões que existem no sarcolema. Essas depressões, gente, nós chamamos de cavéolas, certo? Então, quando recebe o estímulo, essas cavéolas vão liberar o cálcio e vai acontecer toda a mágica da contração muscular. Belezinha? Olha só, gente, é o seguinte, o retículo sarcoplasmático, tá? É uma organela, então, que ela é parecida com o retículo endoplasmático liso. E essa organela está intimamente ligada aos túbulos T, que são depressões do sarcolema lá no músculo estriado, beleza?
Então, olha só, o retículo sarcoplasmático vai ser responsável por armazenar o cálcio, e muito cálcio, tá? Então vai acontecer o seguinte, vai chegar ali o estímulo elétrico na placa motora, vai estimular então o músculo aí, os receptores, né, vão receber ali, né, os neurotransmissores, chegou ali e estimulou. Com o estímulo do retículo sarcoplasmático, ele vai liberar através dos túbulos T o cálcio. Esse cálcio vai chegar lá na miosina e através da ATPase vai gerar energia para acontecer o deslizamento da fibra. Entendido? É o seguinte, nas fibras estriadas, esse mecanismo, gente, é realizado por diversas unidades. Essas unidades nós chamamos de miômeros ou sarcômeros, que estão ali entre as linhas Z que eu vou estar apresentando para vocês. Então, olhem só esse desenho. Aqui eu tenho o músculo estirado, ou seja, o músculo relaxado. Então, o braço desse indivíduo, né, tá aí, ó, esticado, tá de boa, tá? Agora, as fibras, né, lá dentro, quando nós pegamos essa unidade, que é o sarcômero, nós vamos perceber que ele está estirado, está distendido. Nesse caso aqui, não estou tendo contração muscular. Agora, veio o estímulo do cérebro. Ah, o cara quer contrair agora. Bom, contraiu ali o bíceps. Com isso, aconteceu todo aquele processo. Vem impulso elétrico, estimulação, liberação do cálcio. O cálcio chega lá na miosina, quebra o ATP. Então aí se tem a energia e os sarcômeros contraem. Mas para que ocorra a contração do músculo, nós temos inúmeras e inúmeras dessas unidades contraindo ao mesmo tempo. Senão, não vai acontecer a contração muscular. Ok? E é o seguinte, olha só. Nas fibras musculares, gente, as miofibrilas estão organizadas, então, aí uma sobreposta à outra, né? E nós vemos essas estrias, né, faixas claras e escuras, devido a essa sobreposição. Uma certa região, a miosina, está aqui, ó, entre duas actinas, na outra já não tem actina, então assim nós vamos perceber essas faixas, tá certo? Agora eu vou pegar esse músculo, vou tirar um feixe muscular. Vou aproximar ainda mais, nós vamos lá na miofibrila, tá certo? E aproximamos. Chegamos lá, pegamos então aí um sarcômero ou miômero, tá certo? As faixas claras, gente, nós vamos chamar elas de faixas, bandas ou discos. Mas nós vamos chamar de discos isotrópicos, certo? E as faixas escuras nós vamos chamar de discos anisotrópicos. Percebam, gente, através deste desenho, né, que nós temos aí, ó, um miômero. Ele está, gente, esse miômero ou sarcômero, como você queira chamar, ele está entre essas duas linhas Z. Então aí é a delimitação. Nessas linhas Z, nós temos aí fixada a elas uma miofibrila, que é a actina, tá? E no meio nós temos a miosina. Quando nós enxergamos essa zona H aí no músculo, né, essa partezinha do meio mais clara, eu estou vendo aí miosinas, tá certo? Formando essa linhazinha. Quando eu vou um pouco mais para o lado, pegando a miosina e as actinas sobrepondo ela, eu vou ter a faixa A. Quando eu saio um pouquinho mais para o lado, que eu pego a linha Z e o espaço apenas com actinas, eu tenho a faixa I. Aí, ó, dos dois lados, tá certo? Agora lembrem-se, gente, o sarcômero é delimitado pelas linhas Z. Belezinha? Vamos lá, vamos continuar entendendo esse processo tão interessante, né? Vamos lá. As reações de contração, gente, são desencadeadas quando a musculatura recebe um estímulo, certo? A menor intensidade capaz de promover uma contração nós chamamos de limiar de excitação. Aqui nós temos à esquerda os estímulos sublimiares.
Esses estímulos aqui não chegaram nem à menor intensidade necessária para que ocorresse uma contração, tá certo? Então não atingiu o limiar de excitação. Agora, nesse quinto pontinho onde atingiu o limiar, nós tivemos aí uma contração, tá certo? Só que a diferença quando nós levamos em consideração apenas uma fibra muscular e quando nós levamos em consideração um grupo muscular ou um músculo inteiro, tá certo? Olha só, nós temos a lei do tudo ou nada, certo? E é o seguinte, essa lei. Quando nós pegamos uma fibra isolada, não importa, tá, a intensidade do estímulo. Sempre que chegar qualquer estímulo nessa fibra isolada, nós vamos ter a mesma amplitude de contração. Tá? Você pode perceber que o seu músculo aí ele tem uma certa rigidez, um tônus muscular, tá certo? Esse tônus é mantido. Mas enfim, então é a lei do tudo ou nada. Chegou aí, aconteceu. Tá certo? E é a mesma amplitude de contração, independente se a intensidade foi a intensidade A, B, AC ou AD. Agora, quando eu levo em consideração um músculo inteiro, aí já mudamos a história. A amplitude de contração muscular vai depender da intensidade do estímulo. Só um pouco de estímulo eu consigo dobrar meu braço um pouco. Deixa eu chegar para cá. Um estímulo maior eu dobro mais, um estímulo mais forte mais, e o maior que eu posso fazer aqui eu dobro com bastante força. Então eu tive diferentes amplitudes de contração. Entenderam? Diferente um do outro. Agora, gente, vamos parar para pensar. Isso acontece assim, ó, instantâneo? Não sei. Não. Nós vamos ter um tempo para que ocorra todas as reações que eu expliquei para vocês anteriormente. Nós temos um tempo que chama tempo de latência. Quando chegar esse estímulo, esse limiar de excitação, que é necessário para que ocorra a contração muscular, nós vamos ter um período de tempo. Esse período de tempo é o período de tempo que leva para o estímulo chegar, liberar cálcio, o cálcio chegar na miosina, acontecer a tepase, liberação de energia e deslizamento da actina sobre a miosina. Então nós temos um período. Gente, é coisa assim, ó, milésimos, tá? Então, tem esse tempo sim, tá certo? E esse tempo chama-se tempo de latência ou período de latência, a mesma coisa. Tranquilinho? Bem, pessoal, se você gostou mesmo dessa aula, deixa aí aquele like para estar ajudando aqui o nosso canal. Se ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve e ativa o sininho, hein, para receber todas as notificações. Lembra aí, toda semana eu dou continuidade às aulas aqui. E já vou te dar um spoiler. Na próxima aula, nós vamos estar falando sobre o tecido nervoso, tá certo? Obrigado a você que assistiu esse vídeo até o fim. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima!